Olá pessoal, hoje vamos prosseguir com as nossas aulas sobre Reforma Protestante. Em nossa primeira aula, nós estudamos um pouco sobre os movimentos pré-reformadores e vimos também as origens da Reforma Protestante, a origem religiosa, a origem política e também a socioeconômica. E na aula de hoje, nós vamos começar a falar de fato como que se iniciou o processo da Reforma Protestante. O início da Reforma se dá quando em 1517, Martinho Lutero, um monge agostiniano alemão, rompe com o Papa Leão X, principalmente por causa da venda de indulgências que estava ocorrendo na Alemanha. Nós vimos na primeira aula que a venda de indulgências era uma prática da Igreja Católica naquele período. E o que é isso? Era a venda do perdão. Quando uma pessoa cometia um pecado, para ser perdoado deveria fazer uma doação à igreja, tanto em dinheiro ou através de algum bem. Então, o fato da venda de indulgências foi um dos motivos que gerou aí esse rompimento do Martinho Lutero com a Igreja Católica. Lutero elaborou 95 teses, condenando a venda de indulgências e alguns dogmas da Igreja Católica. A venda de indulgências foi o pontapé inicial para esse rompimento de Martinho Lutero com a Igreja Católica. Mas em suas 95 teses, ele não condenou apenas isso. Outros dogmas da Igreja também foram condenados por Lutero. E por isso ele foi condenado como herege e foi excomungado e foi expulso da Igreja Católica. E assim ele inicia um novo grupo cristão, a Igreja Luterana. E quais são as principais ideias do luteranismo? Primeiro, o fim da hierarquia eclesiástica. Dentro do luteranismo não havia mais essas divisões no clero como há na Igreja Católica. Por exemplo, o padre, o bispo, o arcebispo, o cardeal. Na Igreja Luterana, essa hierarquia entre os religiosos não existia. Outro fato também do luteranismo que se diferencia da Igreja Católica. No luteranismo existem apenas 2 sacramentos. Na Igreja Católica são 7 sacramentos, no luteranismo apenas 2, o batismo e a comunhão. Bíblia como única fonte de fé e o livre exame, outra diferença também do luteranismo. A Bíblia como a única fonte da fé e não a tradição junto com a Bíblia, e o livre exame. Qualquer cristão teria o direito de examinar a Bíblia. Outro tópico, a salvação obtida exclusivamente pela fé, não fé e obras, mas apenas a fé é necessária para a salvação. E por último, o uso das línguas nacionais e não mais o latim nos cultos religiosos. Na Igreja Católica se usava o latim como a língua oficial nas cerimônias. No luteranismo já se usa as línguas nacionais, a língua do povo nos cultos. Então, essas são as 5 principais ideias do luteranismo. Fim da hierarquia eclesiástica, apenas 2 sacramentos, batismo e comunhão, Bíblia como única fonte de fé e o livre exame da Bíblia, salvação obtida exclusivamente pela fé e o uso das línguas nacionais. Então, assim foi o pontapé inicial da Reforma Protestante, esse rompimento, essa quebra da unidade dentro do cristianismo, com Martinho Lutero sendo o personagem principal. Nas próximas aulas, nós continuaremos estudando a Reforma, vamos falar um pouco também sobre a Reforma Calvinista e também sobre a Reforma Anglicana. Então, leiam a apostila, ao final, façam um exercício e me enviem pela plataforma ou por outro meio aí, outras redes sociais que estamos usando. E na semana que vem, continuaremos os nossos estudos sobre a Reforma Protestante.